Amados no Senhor, né? Amém. Deus é da nossa parte. Está a ser muito bom esse momento. Eu sei que eu estou a gravar muito calmo. E aquela minha atitude foi porque eu estou mesmo doente. Já estou a avisar. Eu não posso falar muito forte porque senão eu fico aqui a perder meu fôlego. Hoje vamos falar sobre quem tem o poder de nos acusar ou de nos condenar se Cristo intercede por nós. Vê, quando nós falamos que Deus é da nossa parte, nós estamos a dizer que Deus está em nosso favor. Jesus está a interceder em nosso lugar a Deus para que todas as coisas da nossa vida possam correr segundo a vontade dEle, segundo aquilo que Ele preparou para cada um de nós. Vê o que diz em Romanos capítulo 3 ainda, a partir do versículo 33. A partir do 33, a Bíblia diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus intercede por nós. 3 verdades importantes. Parar de carregar a culpa, lembrar que Cristo intercede por nós e não viver refém da opinião dos outros. Quando nós entendemos que Deus é da nossa parte, a primeira coisa que devemos fazer é parar de carregar a culpa. Deus já nos perdoou, já não tem ninguém que possa nos condenar. Percebes? Porque às vezes nós chamamos para no pecado, sei lá, eu falei sobre vencer a tentação a semana passada. E uma coisa que eu disse que era muito importante era assim: quando nós recebemos a nova natureza em Jesus Cristo, nós já não somos pecadores, nós somos santos. Ou seja, o pecado já não é algo que habita em nós, que nos domina. Ou seja, o pecado continua habitando na nossa carne, mas o pecado já não é algo que nos domina, pelo contrário, nós agora temos autoridade para dizer não para o pecado e andar em santidade. Percebes? Por isso é que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, desde que tudo se fez novo, essa pessoa precisa entender que ela é perdoada. Não é uma pessoa condenada. O que às vezes encontra pessoas que são até perdoadas, mas continuam a viver como se estivessem debaixo de um jugo de condenação. Isso está errado, não está? Não está errado. Então, nós temos que entender que se Deus nos perdoa, eu estou perdoado. Eu não permito que eu carregue a culpa de nada. Porque eu sou perdoado por Deus, sou amado e aceito por Ele. Essa verdade precisa estar pautada em nossas mentes para que todos já possamos confessar: eu já não tenho culpa, eu já não tenho culpa. Se eu erro, eu peço perdão e eu sigo em frente. Os meus erros não podem ser motivos suficientes para nos afastar da presença do Senhor, porque se assim for, estaremos a errar. Percebe essa segunda verdade? Lembra-se que Cristo intercede por você. Porque quando eu entendo que eu não tenho que ter culpa, eu entendo que é alguém que está preocupado, gastando seu tempo orando a meu favor. Se Jesus está orando em meu favor, será que faz sentido eu ficar a carregar igualmente uma culpa que não existe, que uma culpa falha, uma culpa causada por coisas desnecessárias? Porque Ele está orando em meu lugar. Então Jesus está a orar para que eu mantenha santidade, para que eu mantenha puro, para que eu mantenha reto, caminhando e fazendo a sua vontade. E eu aqui embaixo a me lamentar, me sentir culpado pelos erros que eu cometi. É como se Jesus estivesse a orar em vão por nós. Porque eu não consigo me sentir cada vez mais empoderado, mais capacitado para andar na vontade de Jesus, porque eu fico a vida toda a me condenar e a me culpar pelos erros. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós vivamos em santidade. Deus quer que nós vivamos pureza. E Deus quer que nós percebamos que Ele está a orar por nós porque Ele é da nossa parte. Amém. A terceira e uma última parte diz: não seja refém das opiniões de outros. Quantas vezes nós já tomamos decisões por conta de opiniões de terceiros, opiniões alheias, opiniões de pessoas que não têm nada a ver com a nossa vida, que não conhecem o nosso histórico, nem o nosso trajeto, vêm opinar sobre coisas na nossa vida e nós começamos a moldar a nossa vida, a viver refém das opiniões dos outros. Quem vive refém das opiniões dos outros não entendeu que Deus não entendeu que Deus é da parte dele, que ele é aceito, recebido por Deus, porque quem percebe sua filidade em Deus, sua filiação, filidade está errada. Porque quem entende sua filiação em Deus, entende que Deus lhe aceitou como ele é. Que ele não precisa ouvir opiniões de terceira para mudar o seu caráter, para mudar o seu comportamento ou para mudar a sua forma de falar. Porque a nossa vida é pautada por aquilo que Deus acha ao nosso respeito, não pelo que os homens acham. E entender essas verdades nos levam para esse lugar, onde eu percebo que eu não vou carregar a culpa, que Jesus tem que interceder por mim e que eu não vou viver na refém das opiniões de mais ninguém. Eu quero saber o que Deus quer para a minha vida. E eu avaliar a minha vida em função daquilo que Deus quer para mim. E ponto final. Mas tem opiniões de terceiros que ajudam. Sim, tem. Principalmente se forem pessoas sábias, idôneas, que já viveram o que você está vivendo. Essa pessoa vem e pode te aconselhar. Mas sabe qual é a diferença entre opinião e conselho? Vamos supor que alguém chega e fala: acho que essa tua camisa já não está boa para ti. Isso é uma opinião. Certo. Você toma a decisão se você vai dar ouvido a essa opinião ou não. Percebes, né? Dependendo do nível de relevância que essa pessoa tem na tua vida, essa opinião pode tomar um peso diferente. Pode ser algo que você vai descartar, como pode ser algo que você vai pegar a camisa e queimar, deitar fora e oferecer para outra pessoa. Entende, né? Mas o conselho já não. O conselho ele entrega com sabedoria. Uma opinião seria: essa tua camisa já não está boa, deita fora. Percebes? Outro conselho, imagina, seria assim: tu já é jovem, pai de família. Só para tomar nota aqui, o Brano não é casado. Tu já é jovem, eu sou um exemplo.
Os gays jovens, pai de família, não podes mais usar essa camisa assim, que vai te aparentar ser um miúdo. Porque há muito tempo atrás eu conheci um senhor que vestia assim como você, não era respeitado por ninguém e blá 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 blá. Eu, além de trazer a opinião, ou a opinião básica, eu trouxe o quê? Um conselho com base naquilo que eu sei, com base naquilo que eu te expor. E isso sim é importante ser ouvido, porque a gente precisa não só avaliar as opiniões, como também avaliar os conselhos. As opiniões são coisas que eles apresentam sem embasamento nenhum. Elas falam simplesmente porque querem falar e não porque tem uma base, assim, uma base fundamental teórica que justifica o que eu estava a falar, porque são somente opiniões. Mas o conselho, ele traz consigo bagagem. Você percebe, não, fulano está me aconselhar porque fulano viveu, o fulano sabe, o fulano tem noção, ele tem propriedade para dizer o que está a dizer. Percebes, né? Então depende do tipo de pessoa, do tipo de opinião e saber ouvir. Exatamente. O tipo de pessoa, o tipo de opinião e saber ouvir. São pilares super importantes. Yeah? Boa. Deus em Cristo nos abençoe. Estamos juntos. Tenham um dia cheio de graça.